Há quem lhe chame a cidade-museu e em 1986 a Unesco distinguiu o seu centro histórico como Património Mundial. Évora é hoje uma das cidades portuguesas que mais visitantes atrai. Com um património histórico e artístico invulgar, torna-se incontornável em qualquer roteiro turístico. Assim é compreensível que a cidade se esforce por reabilitar e promover a sua principal riqueza. Mas quem por estes dias visitar a cidade de Évora vai ter dificuldade em reconhecer um dos seus monumentos mais conhecidos. A Igreja de São Francisco, aquela que alberga no seu interior a muito visitada Capela dos Ossos. Vai deparar com um monumento integralmente forrado a tapume e com um itinerário especial para os visitantes que os afasta da zona de obras. Trata-se de uma intervenção rara pela sua tipologia e com uma dimensão invulgar. Todo o monumento está a ser recuperado. É como se recuássemos no tempo e presenciássemos agora, no século XXI, a construção da Igreja de São Francisco. Se no exterior se multiplicam andaimes e gruas, no interior o panorama não é diferente. Tetos, estruturas e arte sacra, tudo está a ser objeto de restauro e reforço estrutural. A aventura começa em setembro de 2001, quando o cônego Manuel Ferreira toma posse da paróquia de São Pedro e se apercebe da grandiosidade deste espaço. E fui-me dando conta de diversos problemas que tinha, a começar pelos problemas estruturais, com as fissuras, mas depois muitas infiltrações de água, muitas talhas degradadas, muito azulejo partido, muita pintura também degradada e o espaço celebrativo sem reunir as condições adequadas. De estilo gótico-manuelino, o atual templo foi construído entre 1480 e 1510, num período marcado pela expansão marítima portuguesa, como se pode comprovar pelos motivos ornamentais que ostenta. A grande dimensão da sua nave central, uma das mais amplas da península, é também parte da sua vulnerabilidade. Os séculos levaram a cedências estruturais que tornaram urgente esta intervenção. O edifício entrou em grande degradação, houve a demolição de algumas partes importantes do próprio edifício. Nós estamos a falar de uma igreja e do convento de São Francisco, que foi inclusivamente Paço Real, e o que acontece é que, em resultado dessas sucessivas transformações e do desmonte de algumas partes do próprio edifício, as duas paredes portantes que delimitam, digamos, esta grande nave começaram a abrir, digamos, por força destes deslocamentos. Quer dizer, quando nós tiramos algo que nós estamos encostados, nós temos a tendência, digamos, a deslocar-nos, não é? Se eu estou encostado numa parede e que a parede foge, ou uma cadeira, isto começa a deslocar. Foi um pouco, digamos, como uma imagem o que aconteceu, digamos, a esta igreja, e as suas abóbadas abriram. As fissuras e alterações estruturais punham em risco um dos monumentos mais ricos e significativos da cidade de Évora, e a urgência da intervenção não ignorava o risco de colapso que poderia acontecer na ocorrência de um sismo. E o que poderia de facto acontecer era, num sismo de um determinado grau, poderia haver um colapso. Isto é, nós não poderíamos prever, em função da magnitude do sismo, e ele atingindo um determinado tipo de frequência, de facto poderia haver um acidente muito grave e naturalmente com reflexos dramáticos, se fosse num tempo de visita, num tempo de culto, etc. Foi assim que avançou esta obra cuja monumentalidade rivaliza com a do próprio templo. Quem agora visitar a Igreja de São Francisco tem horário e itinerário especial. Isto porque foi necessário conciliar as visitas dos turistas
com as obras em curso no edifício. Pois é, a parte de baixo tem que andar bastante para trás. A parte de baixo tem que andar, ou seja, a parte de cima é que tem que ir Para a frente. para a frente. Exatamente. Foi o que soltou das cunhas. Pois foi. Se a intervenção estrutural ao nível das paredes e sustentação do edifício é que salta de imediato à vista, no interior o trabalho de recuperação e restauro é igualmente vasto. Nós aqui estamos a trabalhar em áreas como a talha, a escultura, pintura mural, pedra, metais, têxteis, papel. Devo estar a esquecer de alguma pintura de cavalete, portanto, escultura. Este trabalho inclui 11 áreas diferentes da conservação e restauro. Temos técnicos de 11 áreas diferentes. Que esta cunha foi muito para a frente. Que esta lateral está ligada à parte de baixo que nós temos o barrote. Temos que soltar o barrote. Este trabalho gigantesco está a envolver uma vasta equipa técnica. Para além da engenharia e arquitetura, mobiliza muitos técnicos de conservação e restauro. Neste momento estou a colocar uma massa de preparação nas zonas de lacuna, ou seja, nas zonas onde já não existe policromia, posteriormente vai ser nivelada e vai ser reintegrada com um método diferenciado do original. O objetivo é mesmo utilizar materiais que sejam reversíveis e ao mesmo tempo compatíveis com o original, de modo a não criar tensões ou problemas posteriores à peça, mas que seja visivelmente diferenciado do original. Uma geração de jovens de grande qualificação técnica apostados em zelar por uma das principais riquezas do nosso país, o seu património. Eu iniciei na pintura de cavalete, mas sempre ligada à pintura sob madeira. Posteriormente também trabalhei bastante em escultura sob madeira e acabei por vir para a talha. Como é que isto surgiu, esta profissão na sua vida? Sempre desde muito pequena fui ligada às artes. Inicialmente andei em pintura, escultura, curso tecnológico e sempre gostei bastante quer dos trabalhos artísticos, quer de história da arte. E uma coisa levou à outra, uma professora de História da Arte falou-me deste curso, eu fui pesquisar um bocadinho, fui ver as escolas e adorei o conceito e foi por aí. A competência técnica e a juventude ficam, no entanto, dependentes dos fundos económicos sempre escassos neste país, impossibilitando que mais património possa ser recuperado. Trabalho é o que não falta neste país, não há fundos suficientes para a recuperação. A intervenção em curso é de raiz. O restauro não se limita às pinturas ou talhas, mas começa na própria estrutura dos altares. Esta igreja tem uma grande infestação de térmitas e, portanto, alguns altares muito atacados a nível estrutural e foi preciso substituir completamente a estrutura dos altares. A maior parte foi total e depois preenchimento mesmo das zonas de talha já exterior tiveram que ser abertas, preenchidas, porque a madeira, o miolo que dava consistência e que agarrava a película pictórica já não existia. À medida que o trabalho avança, a equipa é surpreendida com algumas descobertas. Esta capela é um altar que está completamente dourado, aqui é mais simples, a estrutura foram tirados alguns pedaços que eram acrescentes de outras épocas e que estavam a levantar problemas já estruturais à própria peça, então teve que se remover, foi um baldaquino que estava a cair, foi tirado e por trás também aparecia uma pintura mural que estava completamente tapada, estava coberta com cal e quando se começou a tratar o teto são 2 anjos, agora não sei se não se consegue ver com andaime, mas temos 2 anjos.
A revelar a beleza desta pintura e a devolver-lhe o esplendor de outras épocas, Mónica Mauro veio a Portugal continuar um trabalho que desenvolve em Itália. Sente a importância de contribuir para devolver ao presente a criatividade e o valor artístico do passado. A nível de conservação do patrimônio cultural, acho que tudo é importante ser preservado e ser bem cuidado para atravessar os séculos e ser percebido para as gerações que vão vir depois. Então, tudo que é possível fazer antes de ser destruído o patrimônio é bom ser feito. Ao lado, no claustro, fazem-se escavações que revelaram algumas sepulturas e restos de ossadas. Este espaço está a ser estudado pela arqueologia para que no final seja também ele requalificado e roteiro de visita no novo espaço museológico. Local tradicional de sepulturas, não foram encontradas ossadas completas, pois os ossos resultantes de enterramentos sucessivos neste local foram utilizados pelos monges na construção da Capela dos Ossos. Este é talvez o local mais conhecido do conjunto arquitetónico da Igreja e Convento de São Francisco, em Évora. Foi construída nos séculos XVI e XVII como ambiente meditativo em torno da fragilidade da vida humana. O local recorda o caráter passageiro da vida neste mundo, apelando para a importância da adesão à fé e à espiritualidade. Um itinerário que aponta para a eternidade, relativizando a vida neste mundo. Aqui, a intervenção foi igualmente vasta, procurando devolver ao espaço o seu esplendor original. Isto é, pretendeu-se, na medida do possível, preservar tudo o que existia, através de uma intervenção de limpeza e de consolidação e fixação dos materiais, quer a nível do acervo osteológico, quer a nível do acervo azulejado. Grande parte do acervo, por assim dizer, osteológico, encontrava-se coberto por uma grande camada de sujidade, ou seja, acumulação de pó ao longo de vários séculos. Os ossos não apresentavam a tonalidade óssea, mas estavam muito enegrecidos e muito, digamos assim, transfigurados, ou seja, não havia a percepção nem a noção evidente do que é que estava visto, por assim dizer. As equipas de restauro multiplicam-se entre as diversas áreas de recuperação patrimonial deste espaço. Dos ossos aos azulejos, das telas às talhas. Neste momento estamos a fazer a limpeza desta parte lateral que tinha purpurinas e nós estamos a fazer aqui uma janela para ver a pintura que estava por baixo das purpurinas. Tinha este marmoreado em tons de azul. Entretanto, grande parte das peças intervencionadas foram momentaneamente retiradas dos seus lugares e trazidas para este espaço onde se concentra um trabalho mais intenso de recuperação. Até pelas técnicas envolvidas, aqui devolve-se às peças a dimensão de uma beleza que há muito tinham perdido. Eu comecei no 12º com artes e depois fui fazer o curso na Católica, na Universidade Católica do Porto. Tirei lá a licenciatura em Conservação e Restauro e depois vim para Lisboa, vim para a Costa da Caparica, para a Faculdade de Ciências e Tecnologias e tirei um mestrado, já com especialização em pintura, sobre tela. Portanto, já tenho esse percurso. O que é que gosta mais neste trabalho? Retocar. Que acho que é o que as minhas colegas também gostam mais. É sempre a parte de tentar encontrar as cores certas, mostrar os pigmentos, depois ver a pintura com as cores saturadas. Esta é uma imagem de Santa Ana. Na tradição cristã, seria a mãe de Nossa Senhora, que aqui, nesta representação, aprende a ler ao cuidado da sua mãe. Uma peça de grande beleza
que agora renasce. Estamos na fase de eliminação da goma laca, que foi aplicada como uma proteção superficial da obra. A goma laca, como podemos ver aqui no livro, está bastante alterada. Conseguimos ver aqui o branco, não é original. E esta área que ainda tem a goma laca, que desvirtuou muito o original, não é, da obra. É sempre interessante ir ao encontro do passado e daí resgatar para hoje as riquezas desses tempos. Com elas percebemos que o restauro não é preocupação apenas dos nossos dias. Já antes se fazia recuperação do património, por vezes com erros que hoje se tentam corrigir. Este aqui é um bom exemplar, portanto é uma Nossa Senhora com menino, e portanto ela apresentava-se toda ela coberta por este repinte, com esta tinta plástica, que é a mesma, portanto aqui nos trabalhos de intervenção que encontramos no altar de Santos Mártires de Marrocos, que é em estuque pintado, e tinha também uma cobertura completa deste tipo de tinta, e também no árgon, como já falámos há pouco. Portanto, aqui neste caso é um bom exemplo, isto está a meio, portanto começou-se a fazer o levantamento do repinte, e percebe-se porque é que foi toda repintada, portanto tem falhas, já uma lacuna grande a nível da película pictórica, e aqui no olho isto terá sido uma intervenção porque o olho estava solto, e portanto e vê-se aqui assim as massas, e ao porem, isto é muito difícil de fazer o preenchimento à volta dos olhos e fazer o retoque junto geralmente aos olhos. Portanto eles optaram por ser mais fácil. Isto foi, em épocas era normal fazer-se, quer nos altares, quer nas esculturas, o repinte completo. Mas em toda esta vasta obra de recuperação da Igreja de São Francisco, há uma novidade. Por cima da Capela dos Ossos foram postas a descoberto as celas dos monges. Com a queda de parte do telhado, isso permitiu-me saltar para dentro e verificar como estavam as coisas, e quando descobri aquele espaço grande, tão grande como a nave da igreja, disse, não, isto é um espaço fantástico. Criei condições de acessibilidade e dentro de mim começou a surgir o projeto. Isto tem cerca de 36 metros de comprimento, mais coisa, menos coisa, e depois de ter feito esta descoberta, começou então a pensar que isto poderia ser uma situação em que poderia, mais tarde, ter interesse e ser utilizado de forma a poder dar outra dignidade ao espaço, porque ao fim e ao cabo é um espaço com história. A história é essa que ainda aqui existe. Nós temos o pavimento original, aqui sob a zona da Capela dos Ossos e também sob a sala do capítulo, e onde se podem ver alguns desenvolvimentos, nomeadamente a forma como é que o local estava disposto. Há uma interligação que se vê perfeitamente através aqui deste pavimento, que existe uma secção que dá a entender que portanto, o convento se crescia para o espaço do lado lá, onde está localizada a zona central, digamos, do átrio e de todo o claustro deste convento. Neste espaço, que agora vai ser ampliado, são ainda visíveis alguns frescos e pinturas. Vai ser o grande espaço museológico desta igreja, portanto, este vai ser, digamos que um ex-libris novo que vai aparecer aqui neste edifício, que vai servir para fazer a exposição de muitos elementos que estão, uns que já estavam na igreja, outros que vieram, entretanto, foram adquiridos de outros locais existentes na nossa cidade, do Paço, da Sé da Évora, da Igreja de Santo Antão, que vieram de outros locais e que vão ficar aqui em exposição para vista pública e que, portanto, com acesso, inclusive, para deficientes. Portanto, isto passará a ser um espaço que estamos ao nível do primeiro andar, mas que passará a ser um espaço a que qualquer visitante poderá ter acesso. Mas as novidades estendem-se também às paredes laterais da igreja,
Uma zona de passagem que agora vai ser requalificada e passar a museu. Ao ver também as galerias por cima das capelas laterais e ao ter tido conhecimento da existência aqui em Évora de uma grande coleção de presépios, propriedade do general Canha da Silva, começou a surgir dentro de mim a ideia de alocar este espólio aqui na Igreja de São Francisco. Falei com o proprietário, que achou bem, disse, sempre pensei que a minha coleção ficaria bem na Igreja de São Francisco e pouco a pouco comecei a estudar a hipótese de a colocar aqui. Esta é uma intervenção orçada em mais de 4 milhões de euros que resulta de uma conjugação de vontades e programas de financiamento. Um feliz exemplo do que poderia acontecer mais vezes na defesa do nosso património. A intervenção no património nunca é um luxo. Isto, digamos, é um dado adquirido quase científico, não é? Nos últimos 20 anos, naturalmente que não fomos nós que o começámos, a Grécia já o descobriu há muitos anos, a Itália já o descobriu há muitos anos, a Espanha já o descobriu há muitos anos, não é? De facto, a intervenção no património tem um retorno económico fantástico, não é? Quase que poderia dizer que até é estranho que o nosso país não se invista mais no património quando temos uma riqueza enorme, não é? Que pode ele ser, de facto, digamos, um elemento importante de visita, que tem, naturalmente, que deixa riqueza, não é? As visitas deixam riqueza local, essa riqueza local introduz outras dinâmicas de apoio ao turismo, aos visitantes, ao restaurante, a outras atividades. Portanto, é de facto, digamos, estranho nesse sentido que não haja, digamos, um bocadinho mais de atenção à questão do património. Portanto, precisávamos disto, não em Évora, mas provavelmente as grandes cidades do litoral são as que estão mais beneficiadas. Mas no interior temos coisas fantásticas, riquíssimas, para olhar, que merecem um olhar muito atento e respeitoso, fundamentalmente. A Igreja de São Francisco é um espaço eminentemente de culto. Todos os dias a igreja está aberta, durante todo o dia, e a todas as horas do dia há gente a rezar. Isto é, antes de mais, um espaço de oração. É também um espaço de visita, é um dos monumentos mais visitados da cidade de Évora. Não só pela singularidade da Capela dos Ossos, mas também agora acrescida de 2 novos espaços museológicos. O Museu de Arte Sacra e a grande coleção de presépios, do general Canha da Silva. Eu penso que vai ser um momento, um motivo de grande atração na nossa cidade de Évora. No dia 4 de outubro, festa litúrgica de São Francisco, este templo vai abrir ao público, renovado e em todo o seu esplendor. Uma oferta patrimonial que irá multiplicar o interesse e o número de visitas a este espaço artístico e local de culto.